varetas de guarda-chuvas estragados também servem para me fazer varetas para as marionetas. O que não falta são guarda-chuvas atirados ao lixo. Temos aqui a personagem do Castelhano. Muito prazer. Tudo isto são tecidos aproveitados. Isto era um napron da minha mãe. Isto era um lencito. E isto é pasta de papel. Isto aqui, muito naturalmente, é tudo materiais reciclados. Sou eu. Eu sou suficientemente velhinho para ser da época em que toda a gente reciclava tudo. Vinham as pessoas bater à porta para buscar os papéis e os jornais, então as garrafas eram devolvidas, as pessoas tinham os seus sacos safatas de ir às compras. Toda aquela coisa do arranjar a roupa, do passar os livros de uns para os outros. Depois, com o advento dos plásticos, das embalagens em esferovite, e todo o incentivo a comprar começou a gerar-se muito lixo e foi então necessário, de algum modo, começar a incentivar novos processos de reciclagem. Sim, já estava ciente. Eu, na altura, acho que as pessoas não tinham qualquer noção de que era fundamental este processo de reciclagem. Aliás, acho que é geracional. Eu deparo-me sempre com em que cor é que ponho as coisas. Embora já saiba, obviamente, não é? Mas demora uns anos. Os meus filhos já não sabem, é automático, não é? Mas não, na altura não separava. Hoje em dia separo. Porque fui obrigado pelos meus filhos, a verdade é esta. Eu, que adoro iogurte, se não colocar ali a minha embalagem de iogurte no lugar certo, eu apanho das minhas filhas, que são adolescentes, e para elas não reciclar não faz o menor sentido. E elas estão certas. Na altura, a reciclagem estava no início, não é? Ninguém sabia o que era o ponto verde, via-se o símbolozinho nas latas e nas coisas, ninguém sabia, teve que se explicar e ajudar as pessoas a entenderem que é importante reciclar e reduzir. Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentamos ensiná-lo a um chimpanzé. A campanha do Gervásio talvez seja das campanhas mais difíceis de ter resultados, porque ela se propõe a mudar um hábito das pessoas. E isso é uma coisa que nenhuma campanha faz sozinha, ou seja, tem que ter uma predisposição da sociedade em si, e acho que a campanha foi esse pontapé inicial. Estamos em 2000, quando isto foi feito. Portanto, é uma altura de grande mudança na sociedade portuguesa. E em que a mensagem já era precisa, sim, perfeitamente de acordo. O cliente lançou esse desafio que era... Não era exatamente nós precisamos explicar para as pessoas como se faz a separação das embalagens, era relembrar as pessoas que elas precisam fazer a separação das embalagens. E nós lançamos esse desafio ao departamento criativo e quando apareceu a proposta do Gervásio, um conceito criado pelo Joaquim Coelho, pelo Paul Mir, foi logo uma coisa assim, uou, tem uma coisa aqui muito importante e a gente precisa colocar isso na rua, aconteça o que acontecer. A minha primeira reação foi enlouqueceram. Onde é que eu vou agora arranjar um macaco mestrado? Estamos a falar de uma coisa de há 21 anos, não é? E saí da agência, pronto, a achar que os criativos, o Pedro, o Marcelo e o Leandro, de alguma forma tinham ali um desafio pela frente que eu não sabia se conseguiria resolver. E o Nuno Garcia, o nosso cliente na altura, logo agarrou aquela ideia e falou, é isso mesmo. E quando uma ideia é boa, ela tem esse poder de contagiar toda a gente. O nome deverá ter sido provavelmente da parte do Joaquim Coelho, que era o copy da dupla, eu e o Mir. E quando ele nos apresentar o filme, o chimpanzé já se chamava Gervásio. Tinha essa intenção de ser um nome memorável, uma coisa que ficasse e que fosse diferente, não é? Acho que para a época foi de algum modo inovador. O conceito de fazer um bocadinho de shaming, então o chimpanzé aprende tão depressa, vocês não aprendem. É uma mensagem simples, mas que de algum modo ressoa. Moraliza, mas de uma forma com algum humor, portanto não fere. Quando nós
vimos a ideia, ela tinha aquele potencial, quer dizer, é um termo que se usa hoje, mas não existia na altura, pré-Google, pré-redes sociais, ela tinha toda a possibilidade de viralizar. E foi o que aconteceu, as pessoas falavam naquilo, as pessoas achavam graça naquilo, as pessoas gostavam daquilo. Se tivesse Facebook na altura, acho que toda a gente ia partilhar aquilo. Assim. Há uma coisa curiosa, e isto não consigo entender. De vez em quando, e tendo eu, já se passaram 20 anos, há gente que ainda me reconhece. Eu estava, por um lado, entusiasmado, por outro lado, preocupado. Entusiasmado porque era uma experiência nova. Eu nunca tinha trabalhado com um chimpanzé. Eu já tinha trabalhado com cães, com cavalos, não sei o que, nunca tinha trabalhado com um chimpanzé. E aquilo que eu tinha visto de filmes, inclusive filmes da infância, com chimpanzés, os filmes do Tarzan e essas coisas todas, já tinha alguma curiosidade em trabalhar com um chimpanzé. A história maior é o desafio que era conseguir treinar este animal. Foi uma manhã muito complicada, porque além de descobrir a teia do estúdio, descobriu o catering e destruiu por completo em 2 minutos. Quando nos apercebemos, ouvimos uma barulheira, porque às tantas desistimos de perseguir, digamos assim, o Gervásio. Depois acalmou, dormiu uma cesta e, na verdade, eu estava há bocado a rever o filme e o Gervásio demora 1 hora e não sei quantos minutos para separar. Eu acho que o filme não foi filmado em muito mais do que esse tempo, porque depois ele fez aquilo tudo seguido, que foi bastante impressionante. O texto era: o Gervásio levou 1 minuto e... como é que era? O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa? Coloque plástico, metal, cartão e vidro num ecoponto perto de si. Ponto Verde, um ponto a seu favor. Bom, de facto, o raio do bicho aprendeu aquilo em minutos. Uma brincadeira de que ele já estava farto. Ele olhava para mim e aquilo era uma pessoa a olhar para mim. Nessa altura eu sentei-me num sítio à espera que lá mudassem as luzes e mudassem as coisas todas e ele sentou-se ao meu lado também. A certa altura ele olha assim para mim, vê-me assim cansado também e olha, estuda-me e dá-me um abraço. Tipo, estamos os dois no mesmo barco. Ok? E aí, eu quase que chorei. O raio do bicho leu-me. Leu-me. Ainda me comove.